Oiê! Meu nome é Giovana e eu sou espírita kardecista. E enquanto eu estudava o livro dos espíritos, que é este daqui, caso vocês queiram desse, eu vou deixar aqui na descrição para vocês. E daí eu me deparei com a seguinte frase: uns não fazem o bem nem o mal, porém, só pelo fato de não fazerem o bem, denotam a sua inferioridade. Antes do significado dessa frase, deixa eu contextualizar para vocês. Essa é uma parte do livro que está falando sobre os espíritos de terceira dimensão, que são os espíritos imperfeitos. E esse é o vídeo que inaugura essa série, da qual eu vou trazer reflexões sobre esse capítulo onde fala sobre esses espíritos, dos quais tem características que são predominância de matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequências. O Allan Kardec aqui, ele diz que existem muitas categorias de espíritos, mas no geral ele coloca em primeira, segunda e terceira ordem. E terceira ordem agora são os espíritos imperfeitos, o segundo são os medianos, possamos colocar assim, e o de primeira são os espíritos puros, como ele chama. Então, é sobre isso do que estamos falando, sobre espíritos imperfeitos. Espíritos que não prestam, no geral. Voltando à frase, por que eu digo isso? Porque Allan Kardec, na própria página, ele diz que os espíritos, deixa eu colocar aqui, os espíritos imperfeitos de terceira ordem, tem alguns que gostam e têm prazer de fazer o mal, enquanto outros, não exatamente ao mal, mas à malícia, eles gostam da malícia. E como eu falei para vocês, algo interessante, porque quando a gente pensa em espíritos imperfeitos, em obsessores, por exemplo, a gente pensa naqueles que gostam de fazer o mal. Mas aí Allan Kardec traz que aqueles que também não praticam o bem, mesmo que não fazem o mal, também fazem parte desse barco, também são espíritos imperfeitos. Isso é uma coisa que eu fiquei relativamente surpresa, porque, meu Deus, a gente pensa que ver o mal acontecendo e não fazer nada, teoricamente é bom. Teoricamente que você está numa boa posição, porque você não está fazendo mal. Mas enquanto você não fizer nada contra, se você não fizer o bem perante aquilo, você também vai ser cúmplice desse mal que está acontecendo, sabe? Eu vou trazer um exemplo para vocês que eu vi uma vez na internet e eu acho que complementa muito isso que a gente está falando. Então aqui, a gente tem um buraco, uma bola e uma pessoa, e essa pessoa é neutra. Ok? Essa pessoa, vamos dizer que é o espírito de terceira ordem, o obsessor, tá? E esse espírito ou essa pessoa tá indo jogar a bola no buraco. Essa é a ação. E aí, aqui a gente tem três opções de posição. A primeira, a gente ajuda essa pessoa a jogar a bola no buraco, que aqui a gente representaria como ajudar o mal a acontecer. A segunda é você fazer o bem, que é você impedir que essa bola vá pro buraco e em frente a essa pessoa, ou enfim. E aí temos a terceira posição, que a gente pensa que só existe o bem ou o mal, mas ficar em cima do muro, ser essa pessoa de amarelo que só observa, vocês conseguem enxergar que a bola, mesmo assim, ela vai pro buraco? A bola ela vai cair no buraco nessas duas situações, quando você fica em cima do muro e não faz absolutamente nada, e quando você ajuda para que ela caia no buraco. A única situação que ela não cai no buraco é quando você pratica o bem e vai contra o mal. Tem aquela frase famosa que também cai como uma luva, que é: eu não tenho medo dos gritos do mal, mas dos silêncios dos bons. Imagino que seja assim, se eu estiver errada, me perdoa. Por isso que essa é uma característica que também pertence aos espíritos de terceira ordem, os espíritos imperfeitos. Porque se você só observa o mal sendo feito e não fizer nada perante isso, ele ainda assim vai acontecer. E você vai ser cúmplice dele porque você viu e não fez nada. Então você contribui com ele, você contribui para que ele aconteça. Óbvio, aqui estou trazendo exemplos. Não estou falando, por exemplo, para, sei lá, você está vendo assalto e você querer ir contra, defender a pessoa que está sendo assaltada e querer
sair na mão com assaltante. Óbvio que não, mas, gente, às vezes uma oração, um telefonema, alguma coisa assim, já ajuda muito. Você já se posiciona, uma oração já é grandes coisas, porque apesar da gente viver nesse mundo 3D, no mundo carnal, material, a gente tem essa nossa, a gente está mergulhado, então a gente pensa que o mundo é só isso, mas na verdade nós somos espíritos que vivemos uma vida espiritual e estamos numa experiência carnal. Então a oração é mais poderosa do que qualquer coisa. E eu acredito que se aquilo cair no seu prato, se aquilo está na frente dos teus olhos, foi porque Deus quis que você faça alguma coisa perante isso. Eu estou vendo alguém em cima na rua. Liga pra polícia. Uma pessoa tá ali, sem teto, não sei o quê. Faz uma oração. Sabe? Você às vezes não precisa agir diretamente perante aquilo, mas você agir indiretamente, aos pouquinhos, a gente vai saindo dessa posição de espírito de terceira ordem. Espero que eu tenha esclarecido algumas coisas para vocês. Isso realmente para mim foi... Porque não vou me excluir disso. Eu sou uma pessoa... Eu sou não, né? Às vezes eu tenho atitudes dessas, sabe? De ver o mal acontecendo e não fazer nada em relação a isso. Muitas vezes por medo. Mas temos que lembrar que a oração, de novo, é a nossa grande arma, é a nossa grande força. Não estaria nas nossas mãos, não estaria na ponta da nossa língua, no nosso pensamento, se não fosse. Se não fosse pra gente usar e se não fosse tão forte assim. Então que a gente possa, a partir dessa frase que Allan Kardec fala, que a gente possa treinar, para que a gente possa moldar o nosso espírito para um espírito melhor. E que um dia esperemos estar nos espíritos de primeira ordem. Amém? Amém. Um beijo e fique com Deus.